Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre o Apache Poi, que é uma API da Apache, feita para você conseguir manipular arquivos da Microsoft no Java. Então no seu navegador aqui você pode digitar Apache Poi. Logo de início aqui você já vai encontrar o link para download dessa API. Aqui o site oficial da Apache. E aqui embaixo você tem a última versão do Apache Poi, 3.14 no caso. Aqui embaixo você vai encontrar o link para você baixar o zip dos arquivos que você vai precisar para manipular os arquivos. Pronto, eu vou clicar nesse link, vou ser redirecionado para outra página da Apache, aqui com o link para você baixar o zip. Aqui eu cliquei para abrir. Aqui dentro tem a pasta principal com a versão atual. Dentro dessa pasta tem os arquivos da API que você vai precisar para a leitura e gravação de arquivos do Microsoft. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é criar um projeto. Eu vou colocar o nome de Apache Teste. E agora eu vou precisar copiar os arquivos que eu acabei de baixar para dentro do meu projeto. Para isso eu vou criar uma pasta. Vou colocar de lib. E é dentro dessa pasta que eu vou copiar os arquivos. Então aqui eu vou selecionar alguns arquivos que são mais utilizados. E vou copiar esses arquivos para dentro da minha pasta. Que eu arrastei, vou clicar em copiar. E aí com esses arquivos a gente já consegue trabalhar. Eu vou colocar também um outro arquivo aqui que é necessário para a leitura de arquivos do Excel, que é esse XML Beans. Pronto, agora para o projeto reconhecer esses arquivos, eu vou criar um caminho para eles dentro da livraria. Então, clicar aqui em Build Path e ele vai adicionar esses arquivos na livraria do meu projeto. Então pronto, aqui na nossa pasta aqui eu vou criar uma classe principal para a gente poder testar. Pronto, aqui eu vou criar uma classe principal. Pronto, aqui nós vamos começar a trabalhar com a manipulação de arquivos do Excel. Então, a primeira coisa aqui, eu vou tirar esse comentário. Então, a primeira coisa é você criar o arquivo, o stream, que vai receber os dados que você vai colocar dentro do arquivo do Excel.
Então aqui eu estou criando um file output stream. E aqui eu vou colocar um new file. Aqui eu vou colocar dentro da pasta mesmo do projeto. Então não vou mexer com caminhos extensos, vou colocar só o nome do arquivo com a extensão XLSX, que é a versão dos arquivos da Microsoft atual. Agora que eu criei o arquivo, eu vou criar a pasta de trabalho, que é o workbook. Então, workbook. Aqui eu vou colocar WB. Que vai receber esse primeiro aqui, ó, HSSF Workbook. Agora que eu criei a pasta de trabalho, eu vou criar a planilha. Que dentro do Excel, quando você abre o Excel, fica aquelas abas inferiores, é aquilo ali. Então o comando é cheat. E aqui eu vou colocar de planilha. Planilha recebe workbook.createCheat. Aqui eu posso aproveitar e passar como parâmetro o nome da planilha. Ele já vai criar meu arquivo com esse nome. Agora eu vou criar a linha. Então para criar a linha eu vou usar, só escrever aqui. Eu vou utilizar o comando row linha, que vai receber, consertando aqui, planilha.createRow. Ele vai aparecer. Aqui eu vou colocar a linha, a primeira linha no caso, a posição 0. Agora que eu criei a linha, eu preciso criar a célula. Então vou comentar aqui, que agora a gente vai criar a célula. Para criar a célula, a gente tem o tipo cell, vou colocar célula, que vai receber a linha ponto create cell. E aqui também eu vou colocar o índice da posição da célula do arquivo. Agora a gente vai preencher essa célula. Para a gente inserir um dado, então, eu vou colocar célula.setValue, setCellValue, e se você digitar setCell, você vai ver os tipos de valores que você pode inserir. Aqui booleano, data, double, string. No caso eu vou colocar uma string. Então, depois que a gente gravar um dado no arquivo e a gente terminar essa gravação, é importante a gente passar os dados que foram inseridos para o arquivo. Ou seja, a gente vai tirar da stream e passar para dentro do arquivo. Então, aqui no caso, a gente vai escrever a stream no arquivo. Então, wb, que é o workbook, ponto
write passando a stream. Aqui ele vai escrever então a stream no arquivo. Aqui deu um erro de exceção, então aqui eu coloquei em throws exception. Poderia ser try catch também, mas só para não povoar muito o código. E aqui por final eu vou fazer o fechamento do arquivo, para salvar realmente o arquivo. Para isso eu vou colocar file.close. Pronto, aqui agora a gente já consegue rodar o programa. Eu vou só colocar aqui um comando para avisar quando o arquivo foi criado. Pronto, agora eu vou rodar novamente. Ponto arquivo criado. Como eu salvei na pasta de origem do projeto, é só eu vir com o botão direito aqui, clicar em atualizar, no final aqui já aparece o arquivo. Se a gente der 2 cliques, a gente vai abrir o arquivo do Excel, e na posição 0, linha 0, escrito teste 1, que é a posição que a gente tinha definido aqui em linha de código. Aqui eu posso fazer também uma outra coisa. Aqui eu vou rodear essas duas linhas de código com for. E aqui eu vou colocar aqui de 0 a 5. E aqui eu vou colocar então aqui a posição variando. E aqui teste eu também vou colocar variando. Vou rodar o programa. Arquivo criado. Agora a gente vai abrir o arquivo de novo. E aqui você vai ver a posição, as posições, né, 5 colunas. Na primeira linha é escrito os dados. Então é isso, os comandos para leitura de arquivos, basicamente é esses. Tem outros comandos como formatação de fonte, alinhamento de coluna, mas eu não vou entrar nesses comandos porque são vários. Agora eu vou explicar sobre a leitura de arquivos do Excel. Para isso eu vou usar essa planilha. Coloquei alguns dados aqui, nome e alguns números. E a gente vai usar essa planilha para fazer a demonstração. Então, a primeira coisa, esse arquivo está aqui na minha área de trabalho. Eu vou arrastar ela para o meu projeto para facilitar, eu não precisar ficar mexendo com o caminho. Copiei e está aqui meu arquivo. Então eu vou fechar aqui essa classe para não dar confusão. E eu vou criar uma outra classe principal também. Meu projeto vai ficar com duas classes principais. Aqui eu vou colocar principal 2. Também é um método main. Então finalizei, vai criar aqui o meu principal 2 e aqui eu vou começar a codificar. Aqui a primeira parte é um pouco parecida com a primeira, com a de escrita.
Só que aqui o stream que eu vou utilizar é um input stream e não output stream, como eu tinha usado no anterior. Então aqui eu vou criar um file input stream, new input stream, e já vou instanciar também um novo arquivo, passando o arquivo que eu copiei para o meu projeto. Faltou uma aspas. Agora que eu criei o meu stream, eu vou começar a criar minha pasta de trabalho. Aqui tem que jogar uma exceção. E aqui eu vou começar a criar minha pasta de trabalho. O comando para a criação nesse caso aqui vai ser xssf workbook. Eu vou colocar o workbook mesmo, que vai receber um new SSF workbook. Nesse caso aqui eu tenho que passar o arquivo, então estou passando o meu file. Aqui também eu preciso adicionar um throws exception. Agora eu vou criar a minha planilha. Para criar a planilha, eu vou precisar do comando xssf cheat. E aqui então eu vou colocar planilha como nome da variável. Então vai receber meu workbook, minha pasta de trabalho, ponto getCheat at. E aqui eu vou colocar o índice 0, que seria a primeira planilha da minha pasta de trabalho. Agora eu preciso ler as linhas da minha planilha. Para isso eu vou precisar de um iterador, que é um método para se varrer uma sequência de posições, seja em vetor, também funciona para esse caso da planilha. Então vou usar o iterator. Aqui ele já vai pedir aqui o tipo do iterador. Aqui eu vou colocar row, que são as linhas. Então aqui a variável linhas, que vai receber a planilhas ponto planilha ponto iterador ou iterator. E aqui para correr esse iterador eu vou precisar de um laço. Eu vou colocar aqui um laço para o iterador. Eu vou usar o while.
Então, o while e a condição vai ser linhas.hasNext. Ou seja, se tiver uma próxima linha para ler, ele vai executar algum comando. Então, aqui a gente vai criar a linha que vai receber essa linha que vai ser lida do arquivo. Para isso a gente vai usar o tipo row. Então row linha vai receber linhas.next. Então aqui agora ele vai receber a próxima linha. Agora eu vou criar um iterador para células. Ou seja, cada linha tem várias células. E aqui também eu vou criar o iterador do tipo cell. Então, células. E vai receber a minha linha ponto iterator. E agora eu vou criar um laço que vai pegar os dados da célula desse iterador. Então aqui eu tenho um iterador de célula, aqui em cima eu tenho o iterador da linha, de linhas. Então agora eu vou fazer um while células.hasNext também. E aqui dentro os comandos. Nesse caso também eu vou criar a minha célula do tipo cell. Então cell, célula. Que vai receber células.next. Então aqui agora eu tenho uma variável que vai receber cada célula do iterador. Então aqui, criação da célula. E aqui, dentro desse while, é que eu vou fazer as condições. Nesse caso eu vou usar um switch. Esse switch é porque ele tem que avaliar algumas condições para a leitura das células. Então aqui, switch célula ponto get cell type. Então aqui ele vai pegar o tipo da célula. E aqui eu tenho o primeiro caso, que vai ser célula ponto cell type string. Ou seja, ele vai verificar se o tipo daquela célula é uma string. Caso for uma string, ele vai escrever, jogar para mim na tela, o valor da célula. Então vou usar o sysout célula.get string value. Também vou fazer a mesma coisa para células do tipo numérico. Então vou copiar aqui essas linhas. Aqui a diferença é que vai ser do tipo numeric. Então cell type numeric.
E aqui embaixo eu vou deixar a mesma coisa. Vou mudar aqui para Get Numeric Cell Value. Então, com esses comandos aqui, ele já é capaz de fazer a leitura. Aqui, para deixar um pouco mais organizado, eu vou criar aqui uma string que vai receber os dados que vão ser lidos e mostrar linha a linha do mesmo jeito que está no arquivo do Excel. Então aqui eu vou usar um ln e a cada linha do iterador eu vou pedir para ele concatenar os dados que estão no arquivo. Então só vou mudar aqui, vou colocar o ln recebendo a célula. E no final aqui eu vou colocar o sysout para mostrar os dados na tela. Aqui eu vou rodar o programa. E pronto. Aqui ele já mostra os dados que estão dentro do arquivo. E aí a forma que você pode usar esses dados, você pode tratar, jogar em uma coleção, uma lista, por exemplo, e pode fazer o tratamento via programa dos dados do Excel que você pode usar só como um registro. Então aqui está meu principal, um de leitura, de escrita de arquivo, e tenho aqui o principal 2 que é leitura de arquivo. Leitura de arquivo é um pouquinho mais complicado, porque tem as validações que você tem que fazer. Então espero ter ajudado aí a exemplificar alguns comandos da API da Apache para manipulação de arquivos da Microsoft. Até mais.